queria hoje trazer uma pequena lição. Hoje temos um programa até um bocadinho cheio, não quero ser longo. Deixa-me olhar ali para o relógio, que eu também tenho relógio, tenho que cumprir horários. E queria dizer que o tema da nossa mensagem é a melhor de todas as heranças que podemos deixar aos nossos filhos. Neste caso, as mães, que têm uma influência estrutural para a fé, para uma série de características que vamos herdar. E é verdade que nós muitas vezes damos valor àquilo que vale menos na nossa vida. E nós, nesta manhã, vamos nos inspirar com a segunda epístola de Timóteo, onde podemos ver a mãe e uma avó, a importância que tiveram na vida de Timóteo e como nós podemos, de uma forma muito intensa e muito sugestiva, quem sabe para novas mães, para futuras avós, para avós atuais ou até mães já com bastantes filhos, quem sabe podermos corrigir algo importante na nossa vida como pais, não é? Claro, quando falo de mãe, o pai também está ligado. Não há mãe sem pai, mas hoje vamos falar mais da mãe, não é? Podemos falar de imensas mães da Bíblia, exemplos certos, exemplos errados, porque até os maus exemplos são úteis para nos ensinarem coisas, pelo menos a não fazer, não é? Costumo dizer que quando não aprendemos com os erros dos outros, então vamos ter que aprender com os nossos. Só que existem pessoas que nem com os seus aprendem. Há pessoas que continuam a cometer os mesmos erros de uma forma contínua. Parece que é um vício errar da mesma maneira. Está na gíria, nestas máximas que todos sabemos, produzindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, vamos obter sempre os mesmos resultados. Não é? Todos conhecemos este tipo de conversa. Mas na Bíblia, a grande maravilha da Bíblia é aquela que é composta por verdades que nós podemos extrair de homens e de mulheres que nos deram bons e maus exemplos. Há homens que só focam os bons exemplos. Há outros que focam os dois. Por exemplo, o caso de Davi, um homem fantástico, mas que cometeu atrocidades incríveis, de mau exemplo, e isso mostra como nós somos capazes de viver os dois mundos. O mundo certo, o mundo errado, o capaz de quase dar a vida por uma causa, como também matar por um prazer, por um desejo errado. Vocês entendem? E muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Porque é que a Bíblia revela esta verdade? Porque é que não ficou omitido esta verdade? E nós realmente, irmãos, se temos verdades tão lindas na Bíblia e verdades menos lindas, porque a Bíblia é composta pela nossa história, para nos ensinar como viver, então nós possamos extrair essas verdades para a nossa bênção. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, e vamos ler até o verso de número 8, 1 a 8. É a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo. É uma epístola muito carinhosa neste bocado de texto que vamos ler. Paulo trata Timóteo como um filho espiritual, talvez a pessoa mais relevante na vida dele, em termos espirituais, em termos de geração. E é tão interessante que Paulo dá-lhe algumas orientações e relembra a importância que houve da avó e da mãe na estrutura da fé dele. Então vamos ler. Podemos ficar de pé para fazer esta leitura de 8 versículos? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti.
Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Tomem os vossos lugares, por favor. Temos aqui um pequeno resumo da opinião de Paulo a respeito de Timóteo, mas também temos aqui a relevância que Paulo dá à avó e à mãe de Timóteo. Há aqui uma herança. A herança é aquilo que passa de geração. Muitas vezes as heranças se perdem quando se gera a primeira geração. Um exemplo, os meus avós deixaram a herança à minha mãe e a minha mãe destruía tudo. Perdeu-se ali a herança financeira. Por exemplo, há heranças que aumentam. Por exemplo, imagina, eu hoje morro e a minha esposa, os meus filhos, são 2, multiplicam a herança física que eu pude deixar, que não, já era alguma coisa que podia ser multiplicado. Em vez de destruírem ou em vez de consumirem, multiplicavam. Também existe uma continuidade de heranças. Há muitas famílias, muitos filhos que quando adquiriram uma herança, eles multiplicaram muitíssimas vezes aquilo que os pais deixaram, porque já começaram de um ponto de partida muito mais fácil, mas que não é tão fácil, porque também não é fácil segurar a herança, segurar a fortuna. É também difícil manter e multiplicar. É um exercício de sabedoria também. Não é só, a gente costuma dizer, eu se tivesse o pai que ele teve, ou se fosse filho de quem ele é filho, ou se tivesse o dinheiro que os pais lhe deram, também tinha sido rico, mas não é verdade. Porque muitas vezes a gente pega na herança e vai gastando, vai usando as coisas no sítio errado e desperdiçamos a herança. Nós vemos um exemplo bíblico, lá não se fala de mãe, fala-se de pai. O filho pródigo pediu a herança, usou a herança, destruiu a herança. E nós muitas vezes fazemos com que a herança que nos é transmitida não tenha qualquer importância no futuro nem no presente da nossa vida. O que nós olhamos neste texto é uma herança, algo que deixou marcado a vida do nosso Timóteo. Este jovem pastor, evangelista, um homem com um ministério incrível, em que Paulo algumas vezes teve que intervir para que ele fosse aceito, porque acreditamos que ele teria cerca de 40 anos, era considerado um jovem naquela época, e ele tinha uma comunidade que ele pastoreava, e ele inclusive, Paulo, numa epístola, diz, não desprezem a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, porque havia pessoas na comunidade que desprezavam-no por ser jovem, não o reconheciam com autoridade para liderar uma comunidade. Embora, de acordo com a história do tempo antigo, para tomar conta de uma congregação, era necessário mais ou menos 40 anos. E isto fazia com que Paulo tinha que intervir para que ele pudesse exercer a sua atividade, mas acima de tudo, acima de qualquer autoridade recebida ou instituída, que ele tivesse uma autoridade espiritual. Por isso que ele dizia lá, 1 Timóteo 4,12, seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, etc, etc. E nós, como cristãos, a nossa autoridade é conquistada não por aquilo que sabemos intelectualmente, não por aquilo que doamos ou possuímos financeiramente, muito menos por uma herança de família que venha do real, como agora ontem foi consagrado o rei da Inglaterra, o Carlos III. Isso, ele podia ter essa herança de rei e não ter autoridade e não ser reconhecido pela Inglaterra. E até tem sido uma pessoa bastante equilibrada como homem, teve naturalmente um problema, um percalço na vida através de um casamento que não deu certo, mas enfim, no fundo o mundo acabou por o aceitar e o reconhecer e hoje é rei.
Mas, amados, a herança que nós temos, que nós recebemos, essa herança, ela é importante na maneira como nós lidamos com ela. E o que é que acontece aqui? O apóstolo Paulo lembra, não é, esta herança de Timóteo. Que herança estamos tentando, mães, dar aos nossos filhos? É a minha pergunta. Qual a herança que tu estás a transmitir aos teus filhos? E herança, esqueça tudo o que é dinheiro. Porque há uma coisa bonita, eu gosto muito, e tenho aqui um texto que nos fala sobre a nossa herança espiritual, nós, cristãos, em que Romanos 8, 16 diz, 16 e 17, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiro significa que temos direito à mesma herança. Ou seja, Cristo, Filho de Deus, nós, filhos de Deus, amém? Tornamos-nos herdeiros também de uma herança eterna e futura com o próprio Cristo, que é o próprio Filho de Deus unigênito. A herança pode ser patrimonial, intelectual, educacional ou espiritual. Qual a herança que tu preferes deixar aos teus filhos? Uma herança física, que eu acho que muita gente se descuidou, muitas mães se descuidaram na principal herança, achando que precisam de trabalhar noite e dia para sustentar os filhos, achando que a sua ausência em casa, do pai até da mãe, mas muitas vezes da mãe, que ainda é mais relevante, porque tem que trabalhar, porque tem que isto, tem que aquilo, e se esquece daquilo que é essencial na educação dos seus próprios filhos. Porque a herança que nós vamos deixar, que vai perdurar e que ninguém pode destruir, é a nossa herança de fé. Podemos falar fé, podemos falar a herança também da educação, uma herança até intelectual, por que não? Porque é importante os nossos filhos terem uma real noção do mundo, das coisas, preparados para enfrentar tudo o que vem pela frente. E esta herança, ela tem que ser transmitida por nós, pelas mães. A mãe é aquele ser mais carinhoso, o pai é aquele ser mais duro. Mas não tem que ser necessariamente assim. Um pai não tem que ser duro. Um pai não tem que ser aquela figura autoritária que nós olhamos e o pai chegou, temos que nos portar bem. É assim um bocadinho, não é? A mãe tolera tudo e o pai não. Não é. O pai pode ser tão carinhoso como a mãe e a mãe pode ser tão dura como o pai. Infelizmente, muitas vezes os papéis se misturam. Infelizmente, depende do ponto de vista, mas o que herança nós estamos a querer deixar aos nossos filhos? Eu vou dar ênfase à herança espiritual. Claro que a educação, irmãos, permita-me dizer-lhe, não é só não ofender o próximo. Educação aos filhos é também respeitar o próximo. É também não falar mal dos outros. É também não diminuir a pessoa pela cor da sua pele, pela sua sabedoria, ou porque é ou não é filho de alguém importante na sociedade. A herança da educação não é uma herança só de não dizer palavrões, porque até isso está em crise. Hoje é fácil ver a mãe a dizer palavrões, é fácil ver o pai a dizer palavrões, é fácil ver uma família a falar mal de outra família, a viver a dizer mal de tudo e todos. Eu costumo dizer que eu conheço bem os pais que gostam de nós, pelos filhos. Porque quando um filho vem ter connosco e sente-se tão à vontade connosco e nos abraça e nos acarinha à frente do pai e da mãe, é sinal que aquele pai promove algo educacional sobre o pastor. Quando o filho foge do pastor e até dá carinho e parece que olha-me assim de lado, é porque aquela criança ouve a falar mal de mim. Não tenha dúvida, eu não preciso que me digam. Quando a criança foge, e podem ter a certeza, porque isso é o que se passa dentro daquela casa. Quando um grupo de amigos estão a dizer bem do pastor, mas colocam os mas, ouça mas, diga comigo mas.
ele é muito boa pessoa, mas o culto é muito bom, mas devia de haver isto e aquilo na igreja, haviam de fazer mais isto e mais aquilo, a igreja precisa disto, e a criança ouve que os pais estão a criticar o próprio pastor, a pastora ou outro irmão qualquer na igreja. E depois, quando a criança chega com o pai à igreja e vê o pai, a mãe e aqueles com quem eles falaram mal a abraçar: pastor, você é um exemplo para mim, Bela, sei lá, Rodolfo, líder de louvor, líder dos jovens, sei lá, outro irmão qualquer, ou outro pastor, ou diácono da igreja, e você abraça com todo o amor, eu quero lhe dizer que você está a deixar uma herança de hipocrisia e de falsidade aos seus filhos. E isso vai destruir a fé do seu filho. O seu filho vai perder fé, porque o seu filho não vai acreditar na igreja, não vai acreditar no pastor, não vai acreditar nos irmãos da igreja. Quando os seus filhos veem você a dizer mal da mãe, do pai, da avó, da prima, do irmão, você está a transmitir uma herança que não vai ser boa, porque ele vai começar a olhar a família de forma errada. Amados, nós temos de ter cuidado que herança estamos a transmitir aos nossos filhos. Que herança espiritual ou educacional nós estamos a transmitir. Paulo, ele olha para Timóteo e ele revela algo que vê-se que Paulo tinha emoção. Eu me revejo aqui numa irmã chamada Irmã Marta, que foi minha mãe espiritual, em que eu havia a chorar em oração comigo. A gente orava no quartinho, numa casinha que ela tinha, onde era a casa da costura, com muito tenra idade, um adolescente, e a gente chorava, eu, mais outro colega, mais a neta, e joelhávamos e orávamos, a irmã Marta comigo, já está com o Senhor, e ela tinha um enorme carinho por nós, por estes jovens, que ela lançava uma herança espiritual. Não foi tanto a minha mãezinha que me deu essa herança espiritual, porque infelizmente a sua vida difícil e tribulada fez com que nem sempre foi o ideal. Mas é a mãe que cada um tem a sua, certo? E não temos que desonrar a mãe por ela não ter sido, ou não foi, ou não é a mãe exemplar. Devemos honrar e devemos ser exemplo. No entanto, irmãos, quando nós olhamos para a educação de Timóteo, nós vemos que Timóteo, ele se converteu a Jesus de uma forma muito interessante. Diz a Bíblia que a fé que havia em Timóteo havia também na sua avó Loide. E a fé que havia em Timóteo também houve na sua mãe Eunice. Ou seja, houve uma transmissão de princípios de fé, houve uma transmissão de fé através da avó, através da mãe, e chegou a Timóteo. E não sabemos se Timóteo já tinha, provavelmente era casado, mas não se comenta aos filhos dele, pelo menos nunca me apercebi. Então, nós estamos aqui a receber uma informação geracional. E a igreja precisa de entender. Quando, irmãos, permita-me dizer-lhe, quando tu, ouve com atenção, ouve, estamos cá todos? Quando tu impedes o teu filho ou castigas o teu filho para não vir à igreja ou não participar em algum evento da igreja, alguma atividade da igreja, ou quando tu desvias os teus filhos, os irmãos da própria igreja, tu estás a dizer que as pessoas da igreja não prestam. Mas aquele tem tendências homossexuais, o outro tem tendências de mentira, o outro parece que é uma menina, parece um sapatão. Deixe-me dizer-lhe, se nós temos filhos salvos, se nós estamos transmitindo fé aos nossos filhos, eles vão ser o canal para ajudar a sua geração na sua idade. Tu tens é que transmitir uma herança aos teus filhos. Tu tens que gerar nos teus filhos herança espiritual. Tu tens que em casa educá-los, orar com eles, elucidá-los sobre os perigos de um colega mesmo da igreja que pode querer levá-lo a ter uma relação sexual ilícita, pode querer levá-lo a falar coisas erradas, ou ir para beber, embebedar-se, ou outra coisa qualquer. Isso depende de ti. Não é desviando os teus filhos dos amigos da igreja
igreja, porque tu na escola não os consegues desviar de drogados, não os consegues desviar de homossexuais, não os consegues desviar de bandidos, não os consegues desviar de ladrões, mas tu consegues meter os teus filhos a saber dizer não. Não. Amém? E esta é a herança que a igreja tem que aprender. Quando os teus filhos olham, e eu quero falar de geração e de herança de fé. A fé não se produz só por vir à igreja. Eu tenho ensinado que a fé se produz através de ouvir a palavra de Deus, mas quando eu tenho coisas que me roubam o interesse da palavra, me roubam o interesse da igreja, me roubam o interesse de servir ao Senhor, a minha fé vai para o cano de esgoto. Porque eu gero coisas que vão destruir o interesse da minha geração a vir à igreja. Percebeu? Não é só ouvir a palavra, lê a Bíblia, ora 1 hora por dia que vai gerar fé no teu filho. Vale mais orar 5 minutos sinceros do que 1 hora que nem estamos a orar, estamos com a mente vazia e à espera que a hora passe. Certo? Que herança nós estamos a transmitir aos nossos filhos. Quando eu, irmãos, estou a me envolver com os meus filhos na igreja, igreja será o lugar, a segunda casa da tua vida. A primeira é a tua casa, a segunda é a igreja. A igreja, isto é, o povo reunido. Quando tu estás envolvido com as coisas de Deus, quando tu te envolves a servir, a estudar a Bíblia, a fazer escola bíblica, a entusiasmar os teus filhos a servirem ao Senhor, ou no altar, ou em qualquer área da igreja, quando tu colocas a tua casa para que ela receba pessoas para receber Jesus, quando tu motivas os teus filhos, olha meu filho, se queres abrir um GC, que é uma célula, um grupo pequeno, abre a casa, podes chamar os teus amigos para fazer aqui uma reunião na tua casa. Quando tu lutas para que o teu filho se torne alguém relevante para levar a fé aos outros, eu quero te dizer que os anjos se acamparão ao redor da tua tenda e tu serás protegido do pior que o mundo possa vir a ter, e tu estás a gerar uma herança nos teus filhos, que é a herança mais importante, que não será abalada, não será destruída, porque a herança que se junta no céu, que diz a Bíblia, juntai tesouros no céu, e juntar tesouros no céu não é dinheiro, são obras. Dinheiro não se junta no céu. Pastor, eu dou o meu dízimo, eu devo ter lá em cima, no céu, o meu banco espiritual está cheio. Ó irmão, você pode dar o dízimo todo e ir para o inferno. Porque a herança que você vai juntar no céu, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas obras. Obras é o que tu fazes. Claro que o dízimo faz parte, claro que ofertar ao Senhor também faz parte, claro que sim, claro que não temos dúvida sobre isso, mas, irmãos, o que tu fazes com os teus filhos, o que tu transmites à geração que te segue, o que tu fazes com a igreja, com os irmãos, com a comunidade, o teu propósito de vida, que maneira como tu lidas com os teus colegas, como tu investes naqueles que te rodeiam, como tu levas os teus filhos a perdoar os colegas. Ontem estávamos terminando o nosso Connecta-te, éramos 5 irmãos, e estávamos dizendo, uma rúbrica que nós lá temos é o perdão. Faz parte do nosso credo. Nós entendemos que sem perdão não há salvação. E o perdão em relação ao próximo, não é o perdão em relação a mim e Deus. Se eu não perdoo, não sou perdoado, é um princípio. Quando tu ensinas os teus filhos a perdoar o colega, a saber ser homem ou mulher, e a saber ter uma postura certa diante das diversas situações, eu vou-te dizer, tu estás transmitindo uma herança que perdurará para a vida inteira. Não é em vão que Deus diz na sua palavra logo do início: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele chegar a velho, não se esquecerá dele. Há muitos filhos que deixaram o Senhor com 20 e tal anos, mas chegaram aos 50, 60 anos e voltaram ao Senhor. Porquê? Porque há uma herança deixada. A tua herança que estás a juntar no céu é uma herança das obras que tu praticas na terra.
Tem a ver com a educação que tu dás aos teus filhos, mãe. Tem a ver com a educação, a maneira como tu lidas com a casa do Senhor. Tem a ver com a maneira como lidas. Veja, 10 mandamentos Deus levantou em Êxodo 20 para Moisés transmitir ao povo. 4 são referentes a Deus. 6 são referentes ao próximo. 6, a maioria. Sabe porquê? Porque a maneira como nós lidamos uns com os outros é mais relevante. Deus sabia que não há como viver nesta terra marcando a diferença sem darmos valor ao próximo. A herança que tu transmites ao teu filho, ela irá perdurar para a vida inteira do teu filho. Se tu levas uma mensagem negativa sobre tudo e todos, sobre qualquer área, seja, irmão, porque há famílias que só sabem dizer mal. Há famílias que só sabem criticar. Eu há dias estava a partilhar com alguém sobre a posição do nosso Presidente da República em relação a esta diferença que há entre o Primeiro-Ministro e a Presidente. E eu disse, o Presidente decidisse o que decidisse ia ser criticado em grande escala. Se ele decidisse para dissolver o governo, ia ser criticado. Se ele decidisse como decidiu, ia ser criticado. É ou não é? Porque nunca agradamos toda a gente. Nunca Jesus agradou a todos. Jesus foi amado por todos. Chamaram-lhe nomes, ofenderam-lhe, disseram que ele libertava os demónios porque tinha o maior demónio com ele. Tinha o mais poderoso. Jesus ressuscitava os mortos. Deixe-me dizer-lhe, os teus filhos podem ir ao evento mais incrível da história dos grupos evangélicos, onde podem ver mortos a ressuscitar, cegos a ver. Não vai gerar fé isso. Isso não gera fé. O que vai gerar fé nos teus filhos e fidelidade a Deus é aquilo que tu geras nele. Porque quem seguiu Jesus viu milagres e me disseram-no, crucifica-o, crucifica-o. Pedro andava com Jesus, andava ou não andava? E negou, não teve coragem para dizer não. Mas, pense comigo, irmãos, quando Judas andou com Jesus, ele viu todos os milagres, ouviu toda a sabedoria, e isso não o impediu de trair Jesus. Esperem aí que eu tenho aqui a caneca. Peço desculpa. E esta foi oferecida pelo irmão Rafael. Lembranças, vamos voltar ao nosso exemplo. Lembranças da fé gerada. O apóstolo Paulo dizia sobre Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirva-me consciência pura. E depois diz, desejando muito ver-te, verso 4, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Os momentos espirituais de Paulo, Timóteo, foram momentos muito fortes. Que momentos nós estamos a gerar nos nossos filhos espirituais? Será que tu oras em tua casa com os teus filhos? Será que nem à refeição és capaz de parar 30 segundos e dizer graças te dou, ó Pai, por estes alimentos, por esta mesa farta? E diz alguém, mas eu não tenho a mesa farta. Mas tens arroz e feijão. Oh, bem bom. Estávamos a falar, não foi já, Ilson? A gente queixa-se com a barriga cheia. Eu queixo-me de estar gordo. Por causa da minha gordura ganhei problemas de saúde. Não é por comer pouco, nem por comer muito, é porque a gente só come o que gosta, não o que precisa. A gente gosta de comer o que gosta. Eu gosto de batata frita, eu gosto de picanha, eu gosto de feijoada, eu gosto de cozida à portuguesa, eu gosto de muitos doces, eu gosto de tudo e mais alguma coisa. Se puder eu retiro a verdura, se puder eu retiro... eu quero é coisas que gosto. Porque, e é assim na igreja. Tu não queres a igreja que te dá o que tu precisas. Tu queres a igreja que te dá o que tu gostas. Tu queres, e eu quero te dizer outra coisa. Tu queres educar os teus filhos de maneira que eles não te chateiem muito. Criação dá trabalho. Educação dá trabalho. Me passa por uma coisa que é muito importante. Tu seres exemplo para ele. Dizer a um filho para não mentir e o pai é um mentiroso de primeira apanha, não vale a pena. O filho vai virar a mentiroso.
Queridos, ele lembrava-se dos tempos de oração. Ele lembrava-se e dizia: a tua avó e a tua mãe que transmitiu essa fé incrível à tua vida, uma fé que levou-te a tornar um homem de Deus, um líder de uma igreja, um homem espiritual, um homem de uma fé incrível, que chorava na presença de Deus. E ele dizia, Paulo: eu lembro-me das tuas lágrimas que me enchem de gozo. Eu imagino Timóteo a orar e a chorar. Senhor, e olhe que permita-me dizer-lhe que aquele tempo não era fácil. Ser cristão naquele tempo era pôr o pescoço em prémio. Era ser colocado numa arena para ser comido pelos bichos, pelos animais. E é incrível quando Paulo continua, ele diz: e essa fé não fingida, porque, irmãos queridos e amados, o que mais hoje temos nas comunidades é falsa fé. Pregamos fé, pregamos para dar o dízimo e não o damos. Pregamos para falar do amor de Deus e não amamos. Pregamos aqui, ouvimos pessoas a falar de fidelidade e a sua fidelidade não é nenhuma. Que gente hoje que prega muito, gente que fala muito de fé, mas não tem nada de Deus. Dizia: a tua fé não fingida. E, meus amados, que nós possamos ter uma fé séria. Olhe que Deus valoriza mais a fé sincera. Olha, pastor, estou canceroso e não consigo acreditar que Deus me vai curar. Se fala assim, homem e mulher. Mostra, não digas: oh, Deus vai me curar. Se tu acreditas, diz. Mas se tu estás com carência de fé, a Bíblia diz para ajudar os que estão fracos na fé. Amém? Vamos orar juntos. A tua fé pode não chegar, mas a igreja junta chega. Amém? Quando nós oramos e buscamos Deus, eu gosto daquele episódio daquele pai, não era mãe, realmente não era. Hoje é dia da mãezinha. Aquele pai que estava de joelhos, se prostrou diante de Jesus, tinham levado o filho para ser liberto pelos discípulos, mas eles não conseguiram libertá-lo. Ele já não tinha fé. Ele disse: Jesus, de joelhos, ajuda a minha incredulidade. E Jesus libertou. Libertou ou não? Amados, a igreja, nós não podemos achar que somos os maiores, os poderosos, os cheios de tudo. Nós temos que entender que a verdade da nossa vida, ela precisa também ser transmitida aos nossos filhos. Mãe, se estás a viver um momento, não tenhas medo de mostrar ao teu filho alguma debilidade, porque ele não pode pensar que a vida é só farrosas, é só farturas, é só... Irmãos, porque a nossa vida é composta por vários momentos. Agora, quando tu estás a viver um momento mau, eu gosto muito daquela mãe que perdeu os 2 filhos. Quem é que se lembra? Que as 2 noras ficaram viúvas, mas houve uma, quem é que se lembra? Houve uma nora que seguiu a sogra. Sabe porquê? Não foi porque ela ganhou vitória. Não foi porque ela ficou milionária. Noemi, uma sogra que perdeu o marido e uma mãe que perdeu 2 filhos. Mas o exemplo que ela deu às suas noras foi uma herança de fé. Sabe porquê? Porque até a sua nora Ruth caminhou com ela e disse: o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morres, eu morrerei. Onde tu viveres, eu viverei. E ela seguiu a sogra, não porque a sogra era vencedora de nada, mas porque a sogra transmitiu uma mensagem de fé, uma herança de fé, que a nora veio com ela. A adversidade não rouba a nossa fé. A adversidade, os problemas não podem destruir a nossa fé. A igreja precisa ser uma igreja forte em fé e amor. Eu lamento que me divaguei e agora estou sem tempo para concluir. Não percamos, Paulo dizia, não percas o dom que há em ti. E logo mais, irmãos, ele disse, dando coragem, a atitude dele foi dar coragem no verso 8. Ele diz, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Ou seja, ele estava dizendo, Timóteo, essa fé que há em ti, não tenhas medo de exercitá-la. E ele diz no verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. E Paulo estava a dizer, Timóteo, tens a fé, exercita a fé. A nossa vida é para ter fé e exercitá-la. A Bíblia diz que fé sem
obras é morta. Os teus filhos precisam de ver a tua fé, mas precisam de ver as tuas obras. Vamos dizer juntos? Olha para o teu filho. Eu tenho ali dois. Onde é que está o outro? Fugiu-me. Eles têm que ver a minha fé e as minhas obras. A nossa fidelidade vai gerar fé e vai gerar obras. E eu gosto muito de pensar, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Só que junto com a fortaleza tem que estar o amor e a moderação. Um pai não é fiel a Deus armado em valente. É fiel a Deus em amor e é fiel a Deus em moderação. Amém? Temos de ser moderados na nossa maneira de olhar para os outros. Temos de ser moderados em toda a maneira de viver. Com muito amor e moderação. E Paulo termina: meu filho, não tenhas vergonha do testemunho de Jesus, nem de mim, diz o texto no verso 8. Porquê que Paulo diz isto? Querido filho, eu estou preso, dizia ele, verso 8. Portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo teve muitas vezes preso. Paulo sofreu muita perseguição do Evangelho. E naquele tempo, fazer o que Paulo fazia, o que Timóteo fazia, implicava ser perseguido. E nós, igreja, não estamos a ser perseguidos, mas estamos a ser perseguidos da pior forma. A pior forma de perseguição é a que vivemos hoje, porque é a forma do conforto, é a forma de falar o que queremos e nada acontece, é a forma de morder e murmurar tudo e todos, é a forma de dividir igrejas e enfraquecer as igrejas, é a forma de destruir a fé dos outros, é tornar-nos religiosos, os quais Deus vomita da sua boca. Jesus nunca atacou uma prostituta. Jesus nunca falou com um pecador da mesma forma que falou com um fariseu. Ele aos fariseus chamou raças de víboras. Aos fariseus chamou sepulcros caiados de branco por fora e podres por dentro. Aos fariseus Jesus falou coisas horríveis. Àqueles que pregam em seu nome e até quase fazem milagres em seu nome, porque têm um carisma e uma capacidade oratória forte para atrair multidões, Jesus disse: nunca vos conhecia. À prostituta ele nunca tratou mal. Se havia lá homossexuais ao pé dele, ele nunca os tratou mal. Você não vê Jesus também nunca tratou mal ninguém. Peço ajuda à correção. Ele só dizia o que tinha que dizer. Não trates mal ninguém, mas não te tornes um fariseu. Não te tornes alguém hipócrita. Não faças dos teus filhos, não destruas a fé dos teus filhos. Gera fé, gera amor, gera moderação, gera a capacidade nos teus filhos de ser perseguidos na escola por causa da sua fé, de ser perseguidos porque não querem ter sexo fora do casamento, de serem perseguidos porque não querem fumar nem se drogar, de serem perseguidos por falarem de Jesus. Gera essa fé, porque eles vão atrair uma multidão para Jesus. Eles vão atrair multidões para Cristo. Timóteo, ele estava a dirigir uma igreja incrível. Tu não sabes o que Deus tem para o teu filho. Não sejas tu a estragar. Amém? Mães, a fé de Lloyd e a fé de Eunice geraram fé no seu neto, neste caso filho de Eunice. Vamos gerar fé nos nossos filhos. Igreja, vamos gerar fé nos nossos filhos. Vamos ser exemplo para eles. Mais baixo, faz favor. Vamos gerar fé. Vamos ficar de pé. Paulo se enchia de gozo por causa dos seus filhos, do seu filho espiritual. Há dias o meu querido pastor Ansan, com 80 anos, que foi meu pastor, alguém que teve influência na minha vida, ele dizia ao telefone, porque ele às vezes ouve as pregações,
em Lisboa. Oh Paulo, tu és a alegria ministerial da minha vida. É tão gostoso ouvir isso, é ou não é? Alguém que me influenciou quando eu tinha 20 anos, alguém que me levou a servir ao Senhor, a pôr Deus em primeiro lugar, alguém que me deu muito do que tenho hoje. Muitos anos depois, ele poder dizer isso, que eu sou a alegria do ministério dele. Que tu possas amanhã ouvir o teu progenitor, aquela pessoa que te gerou na fé, que te ajudou a nascer, que te levou a Jesus, que tu possas amanhã ouvir dele: eu sou fruto desta pessoa. Amém? Eu gerei esta geração, não por orgulho, mas por prazer, por alegria. Eu partilhava esta semana com alguém uma coisa muito importante. Não está escrito na Bíblia que há alegria nos céus por causa do teu dízimo. Não está escrito na Bíblia que há alegria nos céus por causa de vires à igreja. Não está escrito na Bíblia que há a festa nos céus por tu não fumares, não beberes, não seres prostituto. Não há nada disso. Só há uma coisa que a Bíblia fala que há alegria nos céus. Sabes qual é? Ganhar almas para Jesus. Esta é a missão de cada um de vocês, sejam portugueses, sejam angolanos, sejam colombianos, como temos ali atrás, aquela família linda, seja de outra nação qualquer, brasileiros, seja lá de onde for. Só há uma coisa que alegra e faz festa nos céus. É um pecador que se arrepende. A Isir tem que alegrar os céus. A Isir tem que gerar festa. Pode dizer amém? Nós temos que ganhar almas para Jesus. Esta é a missão da igreja. Gerar fé. Porque quando eu ganho uma alma para Jesus, a Bíblia diz que aquilo cobre uma multidão de pecados. O que tu estás a fazer para que outros ganhem fé? Falámos de mães e de filhos e de pais, mas vamos falar do que tu estás a fazer para gerar alegria nos céus. A tua fidelidade, meu amado, vai-te levar ao céu. As tuas obras vão ser coroadas no céu. Mas alegria nos céus no dia de hoje é se houver uma alma neste lugar que se entrega a Jesus verdadeiramente. Vai provocar uma festa. Eu não imagino os anjos querubins a cantar, a fazer festa. Não sei se há lá Dom Perignon para beberem por causa de um pecador. Mas a igreja precisa de fazer festa quando há salvação de almas. Vamos ter o culto de batismos. Não sei se é 6, se é 7 irmãos que vão ser batizados, que já se entregaram a Jesus naturalmente. Alegria nos céus é só por causa disso. Claro que Deus se alegra com as nossas obras, mas fazer festa, diz a Bíblia, é por causa das almas. A missão de Jesus foi salvar-nos. A missão da igreja é transmitir a sua salvação.